Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo com uma super live com convidado, com o querido Adilson Reane. Vai ser um bate-papo bem interessante. Nós vamos fazer uma troca legal, vamos agregar a esse tema centros de energia, assuntos que não são falados na nossa doutrina dos centros de energia, mas que, mediante estudos, pesquisas particulares do Adilson, minha e também, somado aos estudos da revelação cósmica, nós vamos engrandecer aqui o nosso bate-papo. Então, vou chamar o Adilson. Boa noite, Adilson, seja bem-vindo. Já vou passar a palavra para você se apresentar para as pessoas que seguem aqui o canal e para as pessoas também conhecerem um pouquinho você. Depois você deixa aí vamos botar no final dessa live também o link do seu canal para as pessoas também assistirem os vídeos que você está produzindo e a gente enriquecer nesses estudos e expandir cada vez mais a consciência. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querida. Então, para início, né, vamos falar da gente primeiro, né? Sim. Meu nome é Adilson Reane, como você mesmo disse. Eu sou formado em engenharia, tá? E conheci, no caso da revelação cósmica, eu tomei contato em 2018 e desde então se tornou assim algo, vamos dizer assim, como se fosse uma febre, estudar os assuntos que envolvem a revelação cósmica, que basicamente não são poucos. Se a gente pudesse realmente elencar, seria toda a base de conhecimento humano e mais alguma coisa que envolveria a parte de revelação trazida pelo Rogério, né? Então, nesses últimos anos, eu tenho me dedicado mais a esses estudos da RC, como a gente chama, e anteriormente outros assuntos, né, acabaram invadindo a minha vida. Então, basicamente, nós vamos falar sobre algo hoje bastante complexo e muito pouco estudado, na verdade, porque o que a gente tem visto na maior parte dos canais e o pessoal que mais estuda esses assuntos, né, seria, de fato, as manifestações básicas dos chakras, né, as suas fontes de energia e como desbloquear, como expandir esses centros de energia. Então, é isso que normalmente nós acabamos vendo e ouvindo em outros canais ou de outras fontes, se a gente pode chamar assim. E o que nós vamos fazer hoje é dar um outro tom, uma outra frequência para esse nível de conhecimento, sem, obviamente, querer aqui pontuar nenhum tipo de verdade e aplicar nenhum tipo de certeza com relação ao que nós vamos falar aqui. Tá bom? Tá ótimo, sim. A gente sempre colecionando incertezas e ressoando com o que faz sentido, o que toca, para a gente poder seguir nesse movimento e enxergando melhor e fazendo escolhas melhor. Eu acho que esse é o caminho. E como você comentou, os centros de energia, que são chakras, eles realmente, dentro da minha pesquisa, sempre olhei os chakras exatamente como equilíbrio, buscando sempre equilibrar. E quando a gente vai avançando, a gente percebe que, na verdade, ali são centros de memórias, de informações. O Joe Dispenza, ele fala que são plexos neurológicos, que têm vida própria. E a minha percepção, pois eu quero que você fale também da sua, é que realmente você passa a ter uma visão mais ampliada para os corpos sutis e para os próprios vórtices de energias que estão aqui comandando o nosso corpo, né, com memórias. E o texto que eu li, que você escreveu sobre as infecções mentais, eu achei muito interessante dentro da visão ampliada das manipulações que cercam esses vórtices e que nós já nascemos com essas informações e ainda estamos vulneráveis a receber mais informações de fora por esses canais. E para mim fez muito sentido, porque dentro da pesquisa, leituras e dentro das minhas próprias percepções meditativas, a gente vê o quanto que a gente está com problema, a humanidade, de maneira geral, nesses vórtices de energia que trabalham descompensadamente.
E nunca fez sentido para mim ficar só nesse alinhamento. Gente, eu estou alinhando, mas não estou desprogramando. E aí começou a dar um nozinho na minha mente. E aí eu comecei realmente a perceber, como investigadora pessoal de mim mesma, que eu tinha que desprogramar e que muitas memórias, pensamentos meus estavam atrelados a cada vórtice. Eu separando cada vórtice, entendendo a finalidade de cada um, chakra básico, medo, né? Não vou entrar nesse mérito do que cada um rege dentro da filosofia oriental, dentro de tantos livros que temos. E eu fui no sentido, eu ainda continuo nesse sentido de investigar o que está atrelado a cada vórtice, e faz muito sentido. Eu quero que você traga também, dentro da sua pesquisa, que eu falei bem sucintamente, que você enriqueça mais esse tema no sentido da sua visão também, como buscador de percepção, eu vou complementando também. Ok. Bem, baseado naquele pequeno texto que eu produzi, o que me levou a fazer esse tipo de análise? Antigamente, quando eu lia a respeito desse tipo de assunto, a gente ficava justamente nisso que você acabou de falar, na questão do alinhamento, do desenvolvimento. E aí eu fui vendo vários vídeos e lendo também várias matérias, e o que chama bastante atenção é que nós não temos somente esses 7 centros de energia, obviamente, que nós não temos. E nós temos chakras nas mãos, nas pontas dos dedos, tanto na planta dos pés, na ponta dos dedos dos pés, ou seja, nós temos centros de energia espalhados por diversos pontos do nosso corpo. E isso, quando eu somei com algo, por exemplo, que o próprio, um dos amigos nossos do grupo do WhatsApp, o Vidal, ele publicou uma vez uma figura bastante interessante sobre as NADs, que são linhas que saem desses centros de energia, e elas se entrelaçam como se fosse um emaranhado de energia, de linhas. E eu comecei a olhar esse tipo de coisa e fui pesquisar, fui fazer um levantamento, e pelo levantamento que eu fiz, se supõe que exista algo em torno de 5 bilhões de linhas de energia, que são essas linhas secundárias, que elas saem de cada centro principal de energia, e uma se entrelaça com a outra e acabam formando todo o nosso campo energético. E como cada um desses centros de energia, a gente pode supor que está ligado a um dos corpos, dos nossos corpos, dos 7 corpos, sendo que a base aqui seria o nosso corpo físico, que é um emanador de energia, das energias vindas de ligações químicas. Então, isso forma o nosso primeiro campo, que seria o nosso campo etérico. E dentro da fotografia Kirlian, o pessoal diz que seria uma espécie como eles chamam, de descarga em corona, que é justamente a parte ligada a tanto as ligações químicas das substâncias que formam o nosso corpo, como de toda a estrutura atômico-molecular que também compõe o nosso corpo. Então, eu comecei a fazer a ligar uma coisa com a outra, e chegando nessas NADs, que existem as 3 principais, que eu também não vou entrar nesse mérito aqui, não é o objetivo da nossa live de hoje, e de cada centro de energia, isso se permeia e forma, na realidade, o nosso campo áurico. Então, quando você tem algum distúrbio num centro de energia, isso significa o quê? Basicamente, que aquelas glândulas, aquele centro ele está ligado, basicamente aquela glândula está sofrendo algum tipo de bloqueio, algum tipo entre aspas, ataque, ou algum tipo de disfunção. E aí, como eu sou um leitor assim bastante diversificado, eu fui pesquisar com relação à parte
de neurologia, a parte de endocrinologia, algumas disfunções, não todas, porque eu não sou médico, não tenho a intenção de ser médico, e não é o meu objetivo ser médico. Mas essas disfunções, aparentemente, e não só aparentemente, têm origem, primeiramente, do lado externo do nosso campo energético, do lado externo do nosso campo áurico. Por quê? Porque, primeiro, alguma perturbação ocorre no nosso campo energético, relacionado a algumas dessas bilhões de nades que nós temos ao nosso redor, no nosso campo áurico. Depois, quando essa nade ela está infectada por esse tipo de vibração que veio de fora de nós, e aqui esse de fora pode ter várias origens. Várias origens. Uma delas seria as infecções bacterianas, viróticas, como eu acabei mencionando no meu pequeno artigo. Outra seria de origem espiritual, quando você tem um baixo padrão vibratório com relação a esse ou aquele assunto, ou uma ideia, isso abre como se fosse um ponto numa determinada nade, e esse ponto ele fica à disposição de quem tem a habilidade em manipular aquela, vamos dizer assim, aquele ponto de invasão, E aí é que gera uma série de problemas para a gente. Por quê? Porque uma vez que um ponto esteja invadido, vamos dizer assim, e às vezes não é somente um ponto, são vários pontos, esse ponto ele se torna uma frente, como se fosse uma frente de batalha de várias criaturas, sejam elas espirituais, extraterrestres ou extrafísicas. E esse ponto, essa frente de batalha, normalmente, nós, como eu costumo dizer, como cegos, surdos e mudos, nós normalmente acabamos perdendo essa batalha. E geralmente, o que ocorre é que a gente sucumbe a esse tipo de invasão. E não só a esse tipo de invasão, são vários tipos de invasão. Eu falei espíritos extrafísicos, extraterrestres, vírus, bactérias. E uma das questões que alguém poderia levantar, mas existem vírus e bactérias fora do campo físico também? Sim, claro. Se nós somos seres físicos, temos um corpo físico, e quando perdemos o corpo físico, nós passamos a ser criaturas espirituais, um vírus e uma bactéria, um fungo, um protozoário, que também perde esse tipo de suporte ao seu pequeno eu, obviamente que eles têm que habitar algum lugar. Então, e é só isso? Não. Existem também egrégoras que, quando nós, como seres humanos, propagamos algumas ideias meio malucas, que nem essa daqui, e algumas egrégoras não se afinam, não se adaptam, ou são contrárias a esse tipo de ideia, elas também passam a tentar nos invadir, porque de fato é isso que ocorre. Em qualquer circunstância, nós somos invadidos. Mesmo quando nós falamos, por exemplo, de mediunidade, ou de um médium que vai receber um espírito, seja ele para comunicação oral, escrita, ou de qualquer forma que seja, não deixa de ser, sob certos aspectos, também uma invasão do nosso campo energético. Só que, nesse caso, seria basicamente com o nosso consentimento, com a nossa aquiescência. Né? Mas, normalmente, o que nós vemos é que esse tipo de situação não se dá pela nossa perfeita e total aceitação. Muito pelo contrário. Nós nem sabemos, estamos sendo invadidos, os nossos pensamentos são invadidos, as nossas ações são induzidas e
infelizmente, a gente que ainda está num caminho de se autodescobrir ou de se autoconhecer e de se promover em termos evolutivos, a gente acaba sucumbindo na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Sim. Pode falar. Bem interessante. Deixa eu botar aqui. Bem interessante esse assunto, porque nós temos que desenvolver essa mente investigativa o tempo inteiro, nessa roupagem humana quando a gente desperta. E perceber essa invasão, o que eu percebo é que eu combato, que eu consigo, quais as armas que eu tenho para combater? Realmente buscando o equilíbrio, alinhando a minha frequência para eu perceber essa invasão, porque na maioria das vezes ela passa despercebida porque a gente se distrai muito na Matrix, né? São muitas obrigações, muitas tarefas, muitas áreas da vida a serem olhadas, e essa invasão, ela está disponível, está no campo de todos nós, está nesse DNA, e eu vou mostrar aqui a imagem, né, que o Adilson me passou do artigo para a gente poder verificar. Deixa eu ver se eu consigo aqui adicionar no palco. Essa é a imagem, né, Adilson, embaixo dos NADs, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente, se o pessoal puder buscar depois no próprio Google, é uma figura disponível para qualquer um. Sim. A quantidade de linhas que permeiam o nosso campo áurico, porque se a gente olhar, você praticamente não vê a figura do ser humano que está ali no meio de tantas linhas, porque essas linhas a gente não pode imaginar que elas são num nível tridimensional. Elas envolvem a nossa frente, o nosso lado, acima e abaixo de nós, nas nossas costas. Ou seja, são tremendamente grandes os números de pontos que essas invasões podem ocorrer. Tá? E principalmente, quais são os principais pontos que dá para a gente destacar como pontos de invasão? Primeiro, do chakra básico, que é um dos mais vulneráveis, porque nós, como seres animais, tendo um corpo animalizado, uma das primeiras ataques, vamos supor, que a gente sofre, é no lado mental, sexual da pessoa. Entendeu? Por que eu digo mental sexual? Porque quando você atinge uma certa maturidade no sentido sentido de reprodutivo, o que mais afeta as pessoas é aquilo que sempre a máquina de criar vida, que é a nossa criação, ela sempre se manifesta, que é o quê? O lado reprodutivo. Então, todos os seres que se reproduzem sexualmente, eles vão ter lá algumas substâncias que vão envolver o nosso lado mental, e você simplesmente para. O ser humano, ele simplesmente literalmente para de raciocinar e age basicamente como se fosse um animal. Basicamente como se fosse um animal. Pode falar, meu amor. Complementando o que você disse, dentro dessas memórias que todos nós adentramos nessa experiência humana e que já temos memórias de outros eus, e nesses vórtices de energia, nos básico, sexual, plexo solar, são os que vêm as memórias dos outros eus, é onde a gente busca essa conexão da teia, da WIRD, né, de buscar quem eu preciso me conectar Só que a disfuncionalidade dessa memória é porque ela está na mesma reação do karma, que hoje a gente consegue quebrar a crença limitante da religião, na verdade é só uma reação do que ainda está continuando, né, dentro desse vórtice de energia, e aí dá a abertura da gente fazer a conexão com a disfuncionalidade das relações. Hoje eu quero também aproveitar e falar nisso, porque a gente se conecta e quando vê, hoje como terapeuta também, dentro dessa visão terapêutica que eu desenvolvo, percebo que a maioria das relações são kármicas, que são os outros eus do passado, isso seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, e essas relações, elas nos atrapalham, porque tem a questão dessas memórias que não foram resolvidas, e uma mente que está adormecida, ela não consegue gerenciar esse relacionamento para que sane essa ação e reação contínua, e ficamos nesse looping de repetição,
sem entender os outros vórtices de energia, porque esses estão viciados, estão com a mesma química que foi gerada naquele outro eu e que temos que nos conectar daquela forma e rejeitamos muitas vezes o que está acontecendo com esses corpos, né? No sentido de escassez, no sentido de medo, então, vergonha, são muitas informações de memórias que esses vórtices estão com esses plexos neurológicos vivos, né? Que são, vamos dizer, além dos nossos eus, a gente sabe que se afina com outras consciências que ainda estão nesse padrão e dentro do nosso emaranhado, do nosso campo mórfico que vem entrelaçado, e aí reforça esse padrão. E o interessante é a gente observar com outros olhos para perceber por que eu estou experienciando aquela situação. Será que sou eu que quero? Ou será que tem uma memória de um eu do passado? Ou tem uma memória que também vem de um emaranhado de egrégoras que estão ali passando nesse circuito, nesses NADs, estão forçando eu estar nesse padrão repetitivo. E a gente sofre, né? Quando as relações são disfuncionais. Às vezes dentro da própria família, às vezes um pai e uma mãe que não se entende com o filho. Isso que eu tenho me questionado muito, eu acho que nós temos que romper com isso. Gerar outros circuitos, mesmo que a gente ainda seja vulnerável, seja invadido, porque o legal... Eu estou quebrando aquela crença limitante que os opostos se atraem. Não, isso daí é o karma que a gente tá, Perfeito. que a gente é colocado, não são os opostos. A gente tem que ficar com quem tem afinidade, com quem está falando a mesma língua dentro para ter uma experiência humana que seja realmente produtiva a nível de elevação consciencial, mental. E isso é algo que a gente vê que vem dessas memórias, que vem desses karmas, e esses circuitos, eles são tão fortes que em determinada época da vida, você, quando vê, está refém de uma situação, está refém força você a estar naquela experiência, a cruzar com aquela pessoa, a estar naquela circunstância. E isso a gente só assume e conduz melhor quando a gente percebe que vem desses NADs, desses microtubos que são energéticos, que nossa medicina tradicional, né, a nossa medicina cartesiana, vamos dizer assim, ainda não conseguiu agregar e somar. Só mesmo não, se bem que tem o doutor Sérgio Felipe, que é um neurocientista, que ele fala da glândula pineal, ele está lutando dentro do movimento para trazer essa visão energética. Mas ainda assim ele tem uma crença ali do kardecismo, e nós estamos vindo combater essas barreiras, de entender melhor por que eu penso assim, por que eu ajo dessa forma. E o Joe Dispenza, brilhantemente, ele fala, nós temos o vício, como você falou, Adilson, do corpo animal. O corpo animal, ele quer o quê? Só acasalar, ele quer reproduzir o tempo inteiro. Ele quer estar o tempo inteiro só nesse mecanismo da Terra, né? Vou me manter vivo, vou procurar o que comer e tenho que procriar. Por isso que está a rebelião dos elétrons, né? Exato. Isso que você mencionou é bastante interessante, porque, embora algumas pessoas possam fazer a distinção entre assuntos, mas não tem. Não tem. Sim. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Porque quem vem para um corpo físico achando que essa vida é simples, se surpreende. Se surpreende bastante, porque num relacionamento, você não entra num relacionamento só porque você acha aquele cara bonitinho ou aquela moça bonita. Não entra. Não entra. Existe todo como você mesma disse também, né? Um emaranhamento de coisas que a gente não consegue fazer a leitura correta dos fatos. Por quê? Quando a gente nasce, a gente traz toda uma carga genética e toda uma série de contaminações prévias que a gente tem que administrar. E uma dessas contaminações é justamente essa: é você conseguir olhar para determinado tipo de situação e fazer a leitura correta. É simples, mas nada fácil. Nada fácil. Se fosse fácil, todas as pessoas, e tanto a gente, o Rogério falar, a Tatiane falar, o Adilson falar, todas as pessoas conseguiriam. E não é. Não é. Muito pelo contrário. Quando você acha que você está tendo uma reação porque você está raciocinando, aí é que você está sendo mais manipulado e mais dominado, mais encabrestado do que você imaginava. Porque a solução é você parar e analisar.
Não é simplesmente achar que você já está tomando a atitude correta. Aí é mais ou menos como eu disse em um dos vídeos aí você chega alguns passos adiante e você vê que fez um monte de bobagens. E aí você fala, puxa, agora não dá mais para voltar atrás. Ou então você vai ter que chegar e se desculpar, falar um monte de coisas que provavelmente para outra pessoa ou para as outras pessoas não vai fazer o menor sentido, vão achar que você está pirado, né? Que a gente está louco, que a gente perdeu o senso de sanidade. Né? Então, isso, por incrível que pareça, são ligações que eu já fiz, que nós estamos refazendo aqui, né? Simplesmente por quê? Porque é tudo uma quantidade tão grande de informações que a gente traz no nosso eu, que a gente traz armazenado no nosso DNA, que ficam ali encapsuladas e que a gente não tem a menor noção. E para a ciência, quando você olha pela pura genética, você vai ver bases nitrogenadas, né, ali se encadeando em determinadas ordens, formando aquilo que a cada 30 mil bases, ou 30 e poucas mil bases, conjuntos de bases, eles chamam de um gene, só que alguns genes daqueles ali, simplesmente, eles não têm função de produção de proteínas. Tanto que eles são todos, aquelas bases nitrogenadas, elas são todas encapsuladas por radicais metila, né? Ou por um processo que se chama dentro da genética de metilação. Então, ele fica totalmente cercado, por isso, RNA transportador, RNA mensageiro, não consegue acessar aquilo ali, porque ele não consegue ter o campo para poder gerar proteína a partir daquele gene, ou daquela sequência genética. E isso tudo tem a ver com isso que você falou. Pô, por que existem relações que elas começam num início maravilhosas e tudo de bem, tudo de bom, tudo de belo, e de repente as coisas desandam, não é? Por quê? Primeiro, nós temos que entender que existem desníveis em termos evolutivos e em termos de conhecimento. Existem pessoas que buscam se conhecer mais para poder também compreender as outras pessoas. E existem aquelas pessoas que não estão nem aí. Então, essas diferenças de nível fazem, vamos dizer assim, usando de um pleonasmo, fazem toda a diferença. Né? Fazem toda a diferença. E isso, para a questão familiar e mesmo para a própria questão evolutiva de cada ser humano, que busca, de alguma forma, crescer como ser humano, é horrível, é péssimo. Porque, como você também falou, é sempre o mesmo looping, sempre ali dentro da mesma situação e sempre girando as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Então, você nunca vai sair do lugar. Você fica patinando, literalmente patinando. E a gente se ilude até achando que tem o livre-arbítrio e não tem, porque a gente é regido por estas memórias que forçam os programas, no meu ponto de vista, disfuncionais, que nos forçam a estar em situações que não foram resolvidas, mas esse ego que foi fabricado para a experiência já é refém destas memórias e ainda tem a invasão através desses NADs, desses circuitos, e não explicam isso para a gente. Então, o despertar, eu vejo que ele é por camadas mesmo, ele é um processo que a gente vai sumindo na medida que a gente vai se tornando curioso, para mim essa é a palavra-chave, é a curiosidade, e hoje eu acho muito importante, eu não sei quem se estão assistindo, pessoas que têm filhos ou que têm sobrinho, afilhado, é importante deixar a criança ser curiosa, porque a gente vem rompendo uma crença de que a curiosidade é uma crença muito levada, e isso é ruim, né? Isso eu ouvia da minha avó, né? Curiosidade é uma criança levada. Não, a curiosidade é ela que nos conecta com a criatividade, com a busca pessoal, então isso é importante a gente nutrir nessa nova geração que tá chegando e que, por sinal, mesmo abrindo muito arquivos, eles estão num processo de aceleração, porque a gente está movido a ter uma mente mesmo mais acelerada e ter mais clareza, né? Eu acho que nós aqui que estamos despertos temos que orientar melhor essas crianças que estão chegando. E dentro desses NADs, o que eu também posso agregar, porque eu, Adilson, eu tive uma experiência na minha vida, que até contando aqui, não tenho vergonha nenhuma em contar, eu já contei algumas vezes, mas falando um pouco mais abertamente,
eu tive dificuldade para engravidar. Então, dentro da minha busca, eu via que aquele circuito ele estava precisando de energia mesmo, precisando de. Eu estava com uma memória descompensada. E lá em 2017, que eu comecei a entrar em contato com a meditação, eu comecei a perceber que meditando começava a acessar informações de memórias, ou então vinha sinais de uma pessoa, porque eu já estava gerando uma sincronicidade de querer entender a disfuncionalidade desse corpo físico, que aparentemente a gente acha que não tem, mas aí tem. Aí, além da ciência chegar num ponto dentro de uma pesquisa falar, tem a outra parte que é totalmente energética, e muitas mulheres não têm informação, e homens também. Influencia ali nesse órgão reprodutor. Então, eu com 31 anos, hoje eu estou com 39, vou fazer 40, mas com 31 anos eu fui diagnosticada com baixa reserva ovariana. E aí você fica, ué, por que tem baixa reserva ovariana? Porque hoje eu entendo porque tem uma informação que vem desse chakra umbilical disfuncional que eu tive que descobrir. Isso que é a parte sacana do jogo, que eu tive que descobrir que foi manuseada essa energia de uma forma que não foi positiva. E aí você fazer a cura disso. Eu, que não tenho nada a ver com essa energia do passado, tenho que assumir essa responsabilidade de movimentar. Mas aí eu rompo, né? Rompi uma crença naquele momento de revolta que deu em mim na época e assumi uma nova postura. E comecei a trabalhar esse vórtice de energia, comecei a querer entender esse corpo melhor. E eu falo que hoje que eu tenho a minha filha foi porque realmente eu fui uma alquimista de energia desse vórtice que estava totalmente, que foi o meu programa que me forçou, vamos dizer, ter um despertar para chegar até aqui. Tudo bem, gosto de ter ela na minha vida, mas ainda assim foi um movimento de um outro eu que me colocou para poder entender sobre energia. Então, a minha filha ela foi gerada no chakra cardíaco. Eu estou vendo aqui uma pergunta aqui que gostaria de saber mais de técnicas básicas, né? Sobre esse processo de invasões. Eu acho que assim que existem muitas técnicas. No meu caso, para eu entender sobre energia, eu comecei querendo entender o impulso de programação de querer ser mãe, mas hoje eu entendo que a maternidade me abriu portas para outras questões, mas eu gerei a minha filha primeiro na 8ª frequência de luz, no coração, para poder depois trazer para esse corpo, né, para gerar ela aqui no biológico. Então, minha programação, nesse sentido de energia, eu percebi real, que a gente mexe nesses vórtices de energia quando a gente começa a treinar a mente. Porque uma crença também que eu rompi, porque eu não meditava, eu não fazia nenhum tipo de exercício, é treinamento. Era condicionamento de eu sentar, perceber energia, não sentir no primeiro momento, mas depois ficar forçando, imaginando, funcionando, fluindo. Aí sim comecei a ter uma sincronicidade absurda em relação ao médico que eu ia tratar. Então, assim, isso é para tudo. A gente tem que assumir o papel de jogador da nossa vida aqui, para atrair, se conectar com pessoas, saber jogar melhor. Então, eu fiz esse movimento energético e eu percebo que é o caminho para o ser humano conseguir dizer que ele está buscando uma emancipação, como o Rogério fala no Mental Alma da Respiração, mas eu vou além nesse sentido da respiração, é a gente treinar a mente em não só respirar, mas também começar a imaginar, a criar, a perceber, investigar por que eu estou sentindo isso no meu corpo físico, por que eu. E ir realmente até o final, acho que até o último sopro, e percebendo, até o último sopro aqui da vida, percebendo, não sendo uma mente atuante. Essa é a minha percepção. As questões que envolvem os processos, principalmente o processo reprodutivo, aí provavelmente deve também envolver, como você mesmo mencionou, processos passados que, na maioria das vezes, os nossos eus presentes não têm a menor noção daquilo que ocorreu, daquilo que outros eus produzidos pelo nosso espírito acabaram fazendo com as suas vidas, e aí acaba sobrando para as criaturas de agora aqui tentar, como você mesma disse, gestar, como você disse, né? Gestar a partir do coração e você criar um equilíbrio energético para que você pudesse receber
esse serzinho, que hoje é sua filha, como você falou, da forma como você fez. Não é simples, e como eu Não, disse, não é nada simples. É fácil de a gente entender, mas é complexíssimo de você realizar. Por quê? Porque não é só ter vontade. Basta ter vontade. Não, não é só ter vontade. Você tem que desfazer uma série de laços, refazer outros laços, para que aquilo que você almeja, aquilo que você tem de fato como objetivo, para que isso possa se realizar. Se fosse bastante simples, nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje na nossa sociedade, de diversas fontes, principalmente problemas relacionados a essa questão da maternidade e a outras questões, mesmo de alguns tipos de síndromes e algumas doenças que simplesmente não têm cura. As pessoas elas padecem daquilo, vão definhar com aquele tipo de problema, o corpo vai se ressentir e, infelizmente, não temos cura. Por que nós não temos cura? Por que nós não temos cura? Simplesmente porque a maior parte das pessoas não levam em consideração essa conversa que a gente está tendo aqui agora, Tati. Tá? As pessoas não levam em consideração. Mas nós somos energia, claro, quanticamente, e você, por ser uma estudiosa desse âmbito, quanticamente falando, o nosso corpo é basicamente, o nosso corpo e tudo aquilo que nos cerca é basicamente energia condensada. condensada. Exato. E há algum tempo atrás, eu não sei se foi há um ano e meio, 2 anos, eu produzi um texto também, que eu gosto de produzir textos curtos, falando sobre condensação, que também tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo aqui. As criaturas que acessam as nossas NADs e, por consequência, cada uma das nossas células ligadas àquela NAD, elas o fazem simplesmente por condensação dos processos energéticos delas. É basicamente isso. E isso se reflete no nosso organismo. Isso se reflete no nosso modo de pensar. Isso se reflete no nosso modo de agir. Isso se reflete no nosso modo de ser. E a maior parte das pessoas sequer analisam esse tipo de situação. Sim. Tem uma pergunta da Denise. Se o álcool interfere nos chakras, fechando ou abrindo as portas? Depende. Depende da quantidade, depende do ambiente, depende de vários fatores. Sim. Se você for tomar uma cerveja num boteco, onde a ambiência ela seja repleta de baixo padrão vibratório, onde você tenha de tudo ali dentro, inclusive criaturas bastante alcoolizadas, obviamente que existe uma tendência em você se conectando com aquelas criaturas que você não vê e que estão ali dentro daquele ambiente, você, numa outra oportunidade, volte ali, e numa outra oportunidade volte novamente, volte e comece a voltar com frequência, até que você se torne, de fato, um alcoólatra. Né? Aí nós podemos dizer que o alcoólatra ele não tinha a opção de não ser alcoólatra. É bem provável que não, porque é bem provável que ele já trazia na sua genética, na sua bagagem espiritual, criaturas que foram alcoólatras. Então, nada mais do que natural que nessa existência se repetir a sua falha genética e, por consequência, a sua porta dos seus NADs abertas para esse mundo. Então, o que a gente pode dizer é que isso eu estou falando especificamente com relação ao álcool, tá? Mas aqui você pode estender para qualquer outro tipo de problema. Tá? Mesmo aqueles que não se relacionam a nenhum tipo de vício de você consumir algo. Mas existem pessoas que são viciadas em falar mal da vida dos outros, em se meter naquilo que não lhe diz respeito. Tá? E aí você vai falar, pô, mas cara, isso acho que é mais problemático até do que você falar de cerveja ou cachaça, uísque, é mais problemático. Porque quando você fala de bebida, você está se afetando a você. Obviamente que dependendo do grau do seu alcoolismo, você vai afetar outras pessoas que gostam de você, que estão ao seu redor. Então, se
se abre ou fecha a porta, eu diria que tem a tendência de fechar mais portas do que abrir. Claro que se você vai tomar uma garrafa de vinho com mais um, dois amigos, ou com a namorada, ou com o marido, né, e uma garrafa de vinho são 600 ml, não é característica de quem vai tomar 8 ou 10 cachaças para sair capengando e pendendo pelas ruas, correndo risco, e depois chegar em casa fazer o que muitas vezes a gente acaba vendo que pessoas fazem. Né? É complicado. Então, eu diria que mais fecha portas do que abre. Sim. Ela perguntou também como que os chakras se conectam à energia vital ou prana. Olha, se conecta totalmente. Totalmente. Porque são as nossas fontes de absorção e de emanação de energia. Então, se você tem algum chakra, ou algum centro de energia, ou algumas nadis que estão bloqueadas por algum tipo de invasão, obviamente que por ali você não vai absorver nada. Ou pelo menos a tendência é de que a absorção seja contaminada por aquilo que estão lhe enviando também. Né? Além das próprias contaminações que a gente gera, ou que a gente produz, sejam elas físicas ou mentais, existem esses outros tipos de contaminação. Então, como é que você vai absorver um prana, sendo que os seus chakras, principalmente esses voltados para os principais, né, voltados para a absorção daquele tipo ou daqueles tipos mais específicos de prana, de energia, que a gente poderia chamar a mesma coisa, prana, seria basicamente prana, energia, basicamente a mesma coisa, né? Então, como é que você vai absorver algo se você tem uma série de bloqueios? Simplesmente não dá. Simplesmente se torna assim, você absorve, mas não com aquele grau de pureza ou grau de como é que eu poderia chamar? De limpeza, de pureza mesmo, que você poderia, entendo um certo nível, um nível mínimo de equilíbrio dos seus centros energéticos. Então, nós somos verdadeiros potes de melado abertos para quem queira se servir. Basicamente é isso. Sim, Peraí, deixa eu ver se dentro dessa análise, tá me ouvindo bem, Adilson? Dentro dessa análise, né, que a gente faz pensando, trazendo ideias, o que eu percebo é exatamente isso que você falou em relação ao prana, porque como o Rogério no Mentalma fala da questão da respiração, e ele deixa ali dentro, para quem fez o Mentalma, ou para quem se interessa por esses assuntos, é o primeiro pontapé inicial para a pessoa começar realmente a perceber que está respirando, que está entendendo si mesma, mas cada um tem um programa, eu acho que cada um tem que se perguntar individualmente aonde que está o defeito desses NADs, qual o circuito ajudando numa reflexão, porque toda live, quando eu assisto, eu busco praticar autoconhecimento, é beber da fonte do conhecimento, mas também trazer aquilo para a minha vida, para a prática, né? Então, eu percebo que essa investigação faz a gente ampliar o nosso olhar e ter um poder de decisão melhor do que eu preciso fazer para poder me auxiliar. Eu trabalho com as técnicas quânticas, gosto muito, então eu vejo que em mim, né, particularmente em mim, posso dizer, e das pessoas com quem eu já fiz troca, vejo que funciona essa questão de buscarmos desenvolver um poder mental. Como assim um poder mental? A gente sai daquela parte daquela crença de que eu só vou ficar alinhando o chakra. O que eu posso fazer? Investigar. Aonde que está a minha infecção? Por que eu sinto isso? Por que eu estou pensando repetidamente nesse tema? Ou por que eu estou pensando isso em relação a uma pessoa? Por que eu estou tendo um sentimento de raiva? Com certeza tem um circuito que está ali gerando naquele corpo de memórias, que a gente só muda de personagens, mas que tem uma questão a ser resolvida. E a gente assume esse poder de investigar, porque o ego aqui, ele pode desenvolver uma força quando ele está desperto. Gosto também dessa parte alquímica que está disponível para todo mundo, né? Posso acrescentar aqui que eu trabalho com apometria. Então, a apometria ela vai além do tempo, além da medida. Se eu não estou conseguindo resolver, eu vou procurar uma apometria, vou procurar desenvolver uma percepção que me dê uma visão melhor daquilo dali.
Então, acho que hoje nós temos que assumir uma responsabilidade de correção, como o nosso querido Rogério fala. O que você vai fazer? Quais são as escolhas do que você vai buscar? Se é um floral, porque o floral também ele é comprovado pela Photokirchen, que ele ajusta ali um corpo, mas só que a crença limitante que a gente precisa quebrar é que se eu não sustentar aquele padrão mental, vai voltar. Eu estava lendo assistindo uma live do Joe Dispenza, que ele falou com muita propriedade, porque ele é um pesquisador dessa parte energética do corpo, ele falou, por que as pessoas repetem padrão? Porque ela não sustenta uma nova rede, novas sinapses, para poder sustentar aquele corpo. Então, o vício, ele é mais forte. Por isso que o nosso canal, ele é aberto. Isso que também é uma injustiça. Porque ele é aberto. Então, se eu aqui com esse ego, com esse eu, não desenvolvo a disciplina, a investigação, o canal ele continua aberto. Então, a infecção pode me pegar de novo. E às vezes pega mesmo, mas a gente precisa desenvolver esse cuidado. Não se revoltando, ou então se a revolta vem, procurar eliminar logo, porque a gente sabe que é desafiador. Tem uma pergunta aqui também da Jeane, vamos exibir aqui. Os chakras são centros de captação e distribuição de energia vital, sendo assim, um complemento, quer dizer. Sendo assim, o que fazer para alinhar esses vórtices energéticos? Ah, tá uma pergunta. Eu posso depois complementar, se você quiser falar, você tem uma opinião, o que você faz para alinhar os vórtices? Como é que você lida, Dilson? Conta aí pra gente. Depois eu complemento. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que a gente primeiro precisa perceber que esse ou aquele centro de energia está desalinhado. E como é que a gente percebe isso? Algumas pessoas têm determinados tipos de dores. E isso seria um indício de que aquele centro, de fato, ele não está bem. Ou algo que deveria estar funcionando ou ter uma funcionalidade correta não está bem. Então, qual a base que a gente tem utilizado para alinhar esses centros? Primeiro, você vai fazer uso de duas coisas, ou duas coisas básicas e baratas, não custa nada. A primeira é você aprender a respirar, que é o caso do Mentalma, né? Você aprender a respirar. Ah, mas eu respiro. Você respira automaticamente. Porque toda a respiração nossa, ela é calcada em cima do nosso sistema autônomo. Então você não percebe que você está respirando, mas você está respirando. Eu tenho que encher os pulmões para poder falar e tenho que expirar esse ar. Eu inspiro e expiro automaticamente. Mas o objetivo é você se tornar consciente da sua respiração. A primeira coisa seria essa. Aliás, a segunda, né? Porque a primeira foi a gente perceber que a gente tem algum tipo de desalinhamento, né? E isso a gente percebe normalmente com as dores. Tá? A segunda é você aprender a respirar. Aprender a respirar significa você acalmar a sua mente, acalmar o seu eu, acalmar as suas ações. Para quê? Para a terceira coisa, para não agir no primeiro impulso. Então, quando você consegue perceber, respirar e acalmar a sua mente, o processo ele é praticamente automático, quase que automático. Óbvio que você vai ter que usar da sua percepção, porque você, com a sua própria mão, você consegue perceber em que nível que está o seu campo energético. Isso aí é algo que as pessoas, elas também, em algum momento, ao longo da sua busca, vai perceber que se ela colocar a mão na cabeça e for afastando, ela consegue perceber aonde que está, ou em que distância, ou qual o centro de energia que está mais enfraquecido. Porque, em tese, todos deveriam ter a mesma amplitude vibratória e o mesmo alcance. Só que alguns centros de energia, devido à seu próprio modo de funcionamento, eles estão mais dilatados e outros menos dilatados. E aí é que as coisas
deveriam nos chamar a atenção. Quando você começa a perceber, aquele que está menos dilatado é que deveria receber maior parcela da nossa atenção naquele momento. Naquele momento. Então, o que eu diria seria basicamente isso aí que eu acabei de falar. Primeiro, perceber. Segundo, respirar. E terceiro, manter o equilíbrio, para você poder conseguir realmente perceber aquilo que está acontecendo com o seu corpo, com o seu eu. Eu não sei se foi satisfatória, mas eu acho que é por aí. Sim, eu acho que esse é um bom exercício, mas complementando assim uma visão maior, quando você falou de densidade de energia, o que acontece? Trazendo um pouquinho aqui da minha prática com a apometria dentro desse alinhamento. Toda estagnação vem porque está com uma densidade, né? A energia ela está parada. Então, quando a gente olha qual o chakra que está disfuncional, nós temos o poder de manusear a energia mesmo, os elétrons, átomos que estão ali condensados a nível de energia que a gente não vê, não tem essa percepção, e a gente começa a jogar luz. E aí consegue sair esse bolsão de energia dentro desse núcleo que tá ali estagnado. Só que para a gente poder perceber isso, que é o desafiador. O que está parado de energia em mim? Aí tem que ter um processo investigativo, né? Qual o vórtice de energia? O que eu estou precisando alinhar que está desalinhado? Qual a memória que me perturba? O que eu não consegui? Perguntas inteligentes, né? A gente não é fazer aquela pergunta que a gente quer que alguém responda, é a gente detectar que estou com um problema, que estou realmente num padrão repetitivo e acomandar, buscar auxílio. Eu acho que nós estamos assim dentro desse movimento, porque a energia condensada, ela precisa de movimento para realmente aquele vórtice fluir. E é muito interessante quando a pessoa recebe um pacote de energia através da intenção clara. Tem que ter a intenção clara para poder gerar essa energia. Então, se a pessoa tem facilidade com uma técnica, por exemplo, de imaginação ativa, ela pode sim gerar um novo quantum de energia para aquele vórtice. Mas nós estamos ainda desenvolvendo essa mente observadora, essa mente quântica, porque as pessoas elas procuram muito entender sobre energia para co-criar a vida financeira. Mas aí tem outras partes desse nosso corpo que precisa também, não só a vida financeira, de você se conectar com pessoas para resolver os problemas financeiros, mas tem que gerar uma fluidez em tudo. E aí a gente vai quebrando essa crença de que temos o potencial de gerar energia através da imaginação no vórtice, como? Com cor, trazendo a assinatura energética que está impressa nele também, chakra básico, vermelho. Então, eu posso imaginar uma grande espiral de luz vermelha se conectando com a Terra, porque a gente tem toda a informação da Terra no nosso corpo, a gente tem no nosso DNA, e aí fazendo a visualização e mandando informação através dessa mente para o chakra. E isso que a gente ainda está assim, engatinhando, que é treinamento, que é percepção, e vamos descortinando. Então, eu falo da apometria porque eu vejo na prática, não estou aqui criando algo, inventando, eu vejo na prática quando a pessoa recebe aquele pacote de informação para poder sair de uma situação que estava estagnada. Isso aparece. Até a apometria, eu vou te dizer que estamos quebrando crença, porque tem muita apometria vinculada ao obsessor. A apometria quântica já é só comandos energéticos o tempo inteiro. Entrou no campo, visualizou comandos apométricos. E meditar, isso para quem está com uma situação difícil, né? Muito difícil, não está conseguindo sozinho. E meditar visualizando as cores, alinha o chakra. Com certeza está mandando um pacote de energia. O mais desafiador é manter isso como um hábito energético na rotina, né? Porque, como a gente sabe, é um circuito cheio de infecção. Então, o mais desafiador é a gente nutrir esse alimento certo para combater os vícios. Estamos caminhando. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta disso, vou botar aqui. Quais os possíveis riscos? Quais os possíveis riscos ou perigos associados ao despertar da Kundalini? O que eu basicamente compreendo, os riscos ou perigos, é de você não ter, como posso dizer,
você não ter os seus alinhamentos de forma correta. Quem tem problema é porque tem alguma disfunção em algum ponto da linha que rege a subida ou dessa energia. Então, se ela está bloqueada em algum lugar, realmente você vai ter problema. Realmente você vai ter problema. Ou esse bloqueio não necessariamente se refere a esta presente existência. Porque algumas pessoas conseguem, entre aspas, vamos dizer assim, desenvolver algumas capacidades psíquicas. Em função do quê? Em função da circulação dessa energia, que ela precisa fluir. Se ela não flui, obviamente que ela vai explodir em algum lugar. E aí você vai ter problema. Primeiramente, deixa eu voltar na sua colocação que você fez. Com relação a você perceber quais são os problemas que você tem, em qual centro, vórtice de energia você está tendo algum problema, algo bastante simples, que é você usar um pêndulo. Também, muito legal. Um pêndulozinho, tá? Em cada um desses centros, e você verificar qual é o sentido que cada um deles está rotacionando. Radiestesia. É radiestesia. Radiestesia. Então, um pêndulozinho simples, pode ser com qualquer coisa, desde que você esteja em contato com aquela massa que vai ser o pêndulo. Normalmente, ele deve ser de metal ou de algum tipo de cristal, e você mesmo pode verificar qual é o sentido em que cada um dos seus centros de energia está rotacionando. Uma vez que você verifique em qual sentido ele está rotacionando, você pode atuar, como você mesmo falou, através de cores ou pela própria imaginação, visualizando o vermelho, o verde, o amarelo, o lilás, a cor que for, sobre aquele chakra, ou o que até há pouco tempo, eu não sei se ainda se utiliza, né? Cromoterapia. Você pode fazer uso de processos cromoterápicos para você também poder reverter aquela rotação em sentido inverso daquele chakra específico. Então, uma vez que você tenha feito corretamente, você tenha um processo meditativo já bem adiantado ou bem aprofundado, que você consiga se olhar, fechar os olhos e se olhar como um ser que tem os seus centros de energia alinhados, todos rotacionando na mesma direção, não há nenhum impedimento de você tentar esse processo, de você explodir a sua mente através da sua Kundalini. O que existe, o problema, sim. Se você tiver bloqueio em algum ponto, ela vai explodir ali. Você vai ter problemas, sim. Vai ter sérios problemas, sim. Porque tratar, como você mesma disse, com energia em pacotes como é esse que você, quando pretende alcançar determinados níveis de patamar de desenvolvimento mental, energético e mesmo espiritual, infelizmente, para essa nossa vida, ou para esse meio em que nós estamos vivenciando atualmente, infelizmente, não é para qualquer um. Não é para qualquer pessoa. Sim. É um avanço ainda, né? Eu vejo que cada um no seu nível de busca, o importante é a gente ter bastante curiosidade para não ficar também refém e buscar movimento energético. Se é o movimento energético desses circuitos, desses corpos, dessa fisiologia energética, é importante a gente intencionar. Tem uma pergunta aqui da Denise, acho que essa é para mim, para falar da... Alguns chakras precisam ter a participação do eu espiritual e como a apometria resolve essa questão. Então, Denise, os eus nossos, por toda a minha pesquisa, os eus nossos, os eus personagens passados nossos, eles estão totalmente correlacionados com esses vórtices de energia, que são as memórias que nos forçam a se sintonizar com o que a gente faz aqui nessa Matrix. Então, quando a gente assume esse poder de observar, o que a apometria ela faz? Ela realmente
entra nessas memórias desses eus. Que hoje a gente quebra a crença que não precisa estar canalizando um obsessor, não precisa, ou um eu. Eu até fiz um vídeo no meu canal que eu falei da diferença do que é auto-obsessão. A auto-obsessão, ela vem desses vórtices, que são personagens que a gente acredita que talvez seja um ataque espiritual, porque num sonho vem, esse personagem, ele tem corpo, ele tem forma, mas não é necessariamente um espírito. Pode ter esse entrelaçamento com outras consciências, com espíritos, mas a maioria somos nós mesmos em outra realidade. Um eu nosso do passado que está ali vinculado a esse vórtice de energia. E a apometria, ela faz o quê? Ela vai nessa memória. E na apometria quântica, sem essa parte de canalização, de ficar dando voz àquele eu, de ficar trazendo aquela memória dolorida, a gente já envia pacote de luz, pacote de energia para aquele eu. Então, se nós, vamos supor aqui, se nós já tivéssemos no nível de desenvolvimento do nosso poder mental, a gente faria essa correção, esse ticum que o Rogério fala, de uma maneira mais célere. Mas a mente humana, ela ainda se identifica muito com os corpos inferiores, com esse eu animal. Então, é aos poucos que a gente vai entendendo, por isso que as técnicas quânticas estão avançando cada vez mais, né? Então, estamos valorizando, até o SUS já trabalha com várias técnicas no sistema, e eu acredito que ainda é um movimento ainda muito pequenininho, porque é onde a gente busca essa origem nossa xamânica, só que ficou também vinculado muito só aos povos indígenas, à cultura. Então, nós temos a capacidade realmente de desenvolver essa percepção do eu, que a gente é movido por esses eus que ficam no nosso campo, somado aos emaranhados. Então, se eu envio luz para aquele eu meu, eu estou iluminando. O que é enviar luz? Entender aquela memória disfuncional, que eu não preciso ficar remoendo aquela dor, que eu não preciso ficar sendo refém daquela dor, e ressignificar. Então, eu estou, iluminando. Então, esses pacotes de energia, às vezes, a gente, como observador da densidade, né? A física quântica traz aí o experimento da dupla fenda. Você olhou o átomo, você mudou a condução daquele elétron. Então, ele tá sendo observado. Ele não está mais ali paradinho, recebendo só naquele circuito, no looping mental. Não, a apometria, ela entra nessa camada com novos comandos. Então, vai além do tempo, além da medida, porque está tudo entrelaçado nesse eu do momento, mas ele vai lá em várias faixas de realidade que nós já atravessamos. E os chakras superiores, muitas das vezes, por a gente estar só com os comandos dos inferiores aqui, prestar atenção na Matrix, às vezes eles estão... Não é que eles não existam, mas eles não estão rodando. Porque o laríngeo, ele é a criatividade. Então, se eu sei que o laríngeo é criatividade, o que eu preciso botar esse laríngeo para funcionar? Mas às vezes a gente vem com tanto problema nesse chakra que a gente não consegue botar para fora, não consegue entender como que eu vou falar com o outro. Então, isso é uma investigação muito pessoal, de nós, individualmente, analisar. Outra dica, assim, que eu faço e treino, eu medito com um cristal, ou um quartzo rosa, uma ametista. Ativa muito esse chakra frontal aqui. Porque dentro até dos estudos do próprio mental, me fazendo uma ligação com meus estudos pessoais, nesse lobo frontal é onde a gente desenvolve a percepção mesmo. De olhar melhor, o terceiro olho, né? Perceber melhor. Então, e é nele que a gente também trabalha com a imaginação ativa. O que eu quero criar para mim? O que eu quero... Como os qualias, né? É a marcação que ele fala assim, tanto do abacaxi, de sentir o sabor. Se eu já sei o que é o amor, como que eu tenho que me conectar? Se para mim é difícil experienciar o amor, traga uma imagem do amor para sua mente aqui. Perceba esse amor, perceba... Aí quando você sente aquele vórtice totalmente expandido, porque você trouxe uma memória que você já sentiu amor. E aí a gente sai dessa disfuncionalidade da religião que precisa ficar amando todo mundo. Isso daí não funciona, gente. A gente sabe que a gente vive numa densidade aqui pesada, que é violência, muita coisa ruim. E os nossos nádios também, nosso circuito se enche disso. E aí o que eu tenho que fazer? Esvaziar. Então, preciso me amar. Então, eu, Tatiane, o que eu faço também para me abastecer do prana? Respiro e trago logo uma imagem aqui para o meu terceiro olho do que é amor. Quando eu estou sentindo a vibração do amor, da energia no meu chakra cardíaco, eu jogo para todo o meu corpo. Então, isso também é uma técnica, né? Aí eu solto aquela imagem e fico só naquela sensação do amor. Então, isso enche muito
energiza, você se prepara para o outro dia, é muito bom. Eu adoro essa técnica e trago para minha imagem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem alguma mensagem aqui? Não, tem o depoimento da Janaína. Meu depoimento, através da apometria, localizamos um problema de uma vida passada que atingia direto o meu padrão energético. Detectamos e estamos tratando. Gratidão, Janaína, por estar aqui na live, muito bom. Gratidão, esse é o complemento aqui do seu depoimento. Agora, para o Adilson, deixa eu ver aqui, Adilson. Os eu gerenciam a Kundalini através dos chakras ou é alguém ou algo de fora que interfere? Podemos ter as duas situações. Alguém, caso você tenha já atingido um grau de desenvolvimento dos seus centros de energia, que te permita realmente liberar essa serpente, fatalmente você vai ter auxílio de fora. Ou nós vamos ter auxílio de fora. Porque não é algo tão simples você fazer uso dessa energia. O eu tem que estar no controle, no gerenciamento dessa energia. Mas não necessariamente sozinho. Não necessariamente sozinho. Eu penso, e aqui é só o meu modo de pensar, e só a minha opinião particular, não necessariamente eu devo estar correto na minha linha de pensamento, que mesmo os grandes meditadores, as grandes criaturas que desenvolveram a Kundalini e que passaram a atuar nesse mundo de forma mais assídua, vamos dizer assim, com mais energia, mesmo eles, certamente, eles tiveram algum tipo de auxílio. Eu penso que isso não se faz sozinho. Não penso que seja possível você simplesmente, só meditando por si só, você consiga realizar esse tipo de ação. Mesmo porque nós não somos tão autossuficientes assim ao ponto de a gente conseguir desenvolver esses centros de energia e liberar essa energia mais intensa. Tem uma pergunta aqui da Sueli. De um tempo para cá, sinto um calor sendo gerado no chakra frontal, né, à noite. Queria saber se seria uma abertura deste chakra frontal. É possível. Se você medita nesses horários, se você medita, é bastante provável. Ou alguém está tentando levar você a que você faça o seu processo de adormecimento físico para que você tenha alguma atividade extracorpórea. E, normalmente, a ação é levar você a parar por pelo menos algum instante e você começar esse processo de meditar, esse processo de você relaxar o seu corpo e daí, a partir daí, sim, é possível que também você faz exercícios para desenvolvimento da clarividência, que a clarividência está ligada diretamente a esse chakra, ao Ajna, né? Se não me engano. A clarividência, o desenvolvimento da clarividência está diretamente ligado ao terceiro olho. Para que serve isso? Para que você possa ter algum tipo de atividade que eventualmente venha somar no seu processo de observação real, pleonasmo, né? Da realidade. Tá? Então, o desenvolvimento da clarividência é simples? Não, não é simples. Não é simples. Da mesma forma como também você desenvolver o processo de saída do corpo consciente. Também não é simples. Às vezes demanda anos e você não consegue em uma ou duas ou três encarnações. Então, mas sempre é possível você começar agora, para que você não tenha que passar longos períodos de tempo tentando desenvolver algo que pode lhe ser bastante útil. Tá? Mas lembra de uma coisa, todo processo que envolve você desenvolver alguma capacidade parapsíquica ou parafísica, ela envolve sempre
um elevado estado de ética, tá? Qualquer hora ou qualquer dia você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque não é porque você está enxergando algo ao lado de uma pessoa, ou você está vendo a aura de uma determinada pessoa, que você vai chegar para ela, viu? Eu estou vendo a sua aura tá negra, hein? Tá feia a sua aura, você está com um encosto aí, né? Isso não é legal. Sim. Isso não é legal, tá? Inclusive, nesse último encontro que a gente teve aqui no Rio com o Rogério, a gente até falou num momento na sala de aula sobre pessoas que têm uma assinatura energética que ela nem tem noção que ela tem aquele ditado que a gente fala de olho cega pimenteiro, né? Que ela bota o olho ali no animalzinho, tadinho, o animalzinho já ficou doente, ou o animalzinho morreu, ou a criança adoece. Então a gente tem pessoas que transitam aqui que o ego dela não tem noção, mas que elas têm uma vibração que é uma marcação. Então envolve aí não só, acredito eu, de eus do passado, mas de programa mesmo que envolve raças, misturas genéticas e que ela está nesse refém desse contrato que ela ainda não conseguiu nem com esse eu aqui ter uma noção para poder desprogramar aquele circuito que já gera nela na própria energia, né? Então, essa Aham. ética, acredito que tenha sido. A gente não pode chegar para a pessoa, ela não vai ter nem consciência de perceber que ela tem, que envolve, pelo que. Assim, eu não me aprofundei, né? Mas pelo que eu entendi ali, envolve questão mesmo de raças, de disputas desse sistema aqui, que tem um ser, eu não gravo o nome, eu consigo compreender, mas é algo bem complexo e profundo para essa nossa realidade, ter essa percepção, né? Dessas pessoas que têm esse tipo de, vamos dizer, problemas energéticos, mais densos mesmo, né? Que ela, com o olhar dela, ela causa um mal, sem querer. E como é que elas fazem isso? Como é que elas fazem isso? Veja, todo o processo energético envolve um contato, não físico, não necessariamente físico, mas um contato disso que a gente está tratando aqui hoje, das nadis, um contato áurico, um contato para troca de energia. Essas pessoas conseguem, mesmo inconscientemente, fazer isso com qualquer um? Não. Por quê? Por que com umas pessoas que estão desavisadas elas conseguem, com plantas elas conseguem, e com determinados animais elas conseguem, e com outros não? Você sabe? Eu não. Porque algumas pessoas, mesmo também inconscientemente, criam alguns bloqueios. As próprias NADs, quando elas percebem o contato, porque nossa, as auras das pessoas, quando elas estão transitando, elas estão passando umas pelas outras. E você passa por determinada pessoa, você sente algo diferente. Outra pessoa te atrai, você, puxa vida, nossa, foi algo, uma sensação agradável estar perto daquela pessoa. Por quê? Porque o contato das auras, o contato das nadis, ela acaba se tornando uma fonte de troca de energia positiva. É daí que vem. Nós não estamos falando de nada que as pessoas não saibam, só que as pessoas ou dão nomes diferentes, né? Ou olham aquilo que está ocorrendo, porque aquilo que está ocorrendo não deveria ser daquela maneira, deveria ser de maneira inversa. Alguém que suga energia. Quem nunca esteve próximo de alguém que você, quando sai de perto daquela pessoa, sai acabado, simplesmente destruído. Por quê? Porque você não soube fechar o seu campo vibratório, o seu campo energético, para que ela não te sugasse. Às vezes a pessoa também não sabe que ela está fazendo isso. E tem pessoas que sabem e fazem conscientemente. Sim. Isso que é o pior. Isso que é o pior, exato. Eu acho que realmente são muitas formas de invasão de pessoas que estão despertas, outras que não estão despertas, nesse nosso circuito energético. O importante é a gente ter essa percepção, ter clareza do tema, buscar, ter curiosidade. E se perceber o que está disfuncional, procurar botar o vórtice de energia para atuar de forma melhor. Esse chakra aqui da coroa, ele também é muito importante, porque quando você intenciona ele está aberto, é onde você recebe as inspirações,
as conexões com a sua família universal, né? Eu falo desse universal porque a gente é uma grande irmandade, onde a gente vai se conectando até como ser humano mesmo. Quando a gente está num grupo de estudo ou gosta de trocar com pessoas que se afinam com assuntos, é a nossa família espiritual. Então, nós vamos quebrando essa crença de que precisamos passar para o outro lado para poder ter contato com essa família. A gente está aqui nessa realidade, pode se comunicar com consciências que estão numa outra realidade, mas também podemos fazer isso aqui agora, né? Nos conectando, nos ajudando, um dando uma dica para o outro, isso é muito bom. Esse é o caminho. Pode falar. Uma dica. Você falou do chakra coronário, que é o chakra que nos une à família espiritual. Nós podemos, cada um de nós pode alimentar outros chakras a partir do coronário. Então, nós podemos alimentar, fazer com que cada um dos nossos chakras vibre em sintonia condizente com aquele que você está partindo daquele centro de energia para alimentar os outros. Para quem fez, acho que foi a Giane que fez a pergunta a respeito do equilíbrio, né? Essa é uma forma de a gente se equilibrar. Essa é uma forma de a gente manter o nosso alinhamento. Meditou, está tranquilo, respirando sossegado, veja aquele imenso facho de luz saindo do seu chakra da cabeça aqui, coronário, entrando em cada um dos outros chakras. Ótimo, muito bom. Nós vamos resgatar nossos poderes alquimistas, ó, só assunto que eu gosto. É um assunto assim bem, ele é extenso quando a gente sai dessa parte só do alinhamento, né? Porque a gente olha outras possibilidades, Sim. outras formas de perceber os vórtices de energia. Eu gostei muito do bate-papo. Eu acho que agregou muito na noite de hoje para as pessoas que ainda vão assistir. E quero que você volte mais vezes aqui no canal, que você traga, que a gente possa partilhar de temas que vão realmente agregar nesse processo de autoconhecimento, que eu acredito que todos que passaram por aqui estão, e nessa expansão da nossa consciência, que é constante, é um movimento. E vou deixar você fazer as considerações finais para a gente poder se despedir. Olha como é que a hora passou, 1h30, olha, Dilson. Rapidinho. Na verdade, esses assuntos, né, eles são praticamente infinitos. E à medida que a gente vai tratando e descortinando novos pontos, outros pontos mais profundos acabam se fazendo presente. Então, a mensagem, ou o recado, ou, se é que eu posso, o conselho que eu deixaria para cada um de nós é que a gente prestasse mais atenção naquilo que ocorre, não só ao nosso redor, porque ao nosso redor, obviamente, que faz parte do nosso dia a dia, mas aqui dentro. Porque muitos dos problemas que a gente acaba vivenciando nascem de a gente abraçar, de a gente se dar os braços a alguma ideia, a algum sentimento e alguma sensação que normalmente a gente olharia e diria: isso não me pertence. Então, prestemos atenção naquilo que de fato nos pertence, que é a trilha ou o caminho, se a gente pode chamar assim, em busca do nosso constante processo evolutivo. Isso demanda uma eternidade, e a eternidade é um tempo bastante longo. Gratidão, Adilson. Gratidão pela troca de hoje, que possamos ter uma noite boa de sono e com certeza a gente vai se falando lá no grupo, vai trocando, seguimos juntos. Um beijo grande. Outro para você, até mais, um abraço ao pessoal e como eu sempre fecho meus vídeos, né, fiquem em paz. Fiquemos em paz.